30 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro. A Fernanda Caldas está na linha com a gente. Ainda desdobramentos do caso do incêndio numa fábrica, numa confecção que fazia fantasias de carnaval nessa época do ano, destinada quase que 100% a fantasias de carnaval na zona norte do Rio de Janeiro. E o Ministério Público do Trabalho do Rio entrou no caso e já tem ali um parecer, enfim, algumas análises de especialistas sobre o que acontecia dentro dessa confecção. Não é, Fernanda? Boa tarde para você. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, a gente conversou, com especialistas e também com auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro sobre essa situação do carnaval. E aí, falando num cenário geral do carnaval, não só no Rio de Janeiro, os especialistas alertam para essas jornadas de trabalho muito longas, com a falta de regulamentação, carteira assinada para esses trabalhadores e também os riscos constantes de acidentes para que esses trabalhadores estão expostos no momento desse trabalho. Na última quarta-feira, como o Fábio falou, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica que fica em Ramos, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, e que fazia materiais para o desfile das escolas da Série Ouro do Carnaval do Rio. Ao todo, 21 pessoas que trabalhavam nesse local precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas, inclusive, ontem, a gente teve a confirmação que faleceu no hospital devido a esse incêndio. E aí, segundo os relatos, na reta final para esses desfiles, os funcionários estavam trabalhando nessa fábrica por dias, sem dormir, sem descanso e também sem o acesso a benefícios que são previstos em lei. Diante dessa situação, o Ministério Público entrou na jogada, começou a apurar o caso. Uma nota do órgão informou, inclusive, que ele já tinha autuado com urgência uma notícia de fato para tentar realizar um procedimento sobre o episódio. Uma equipe de auditores fiscais que são especializados em acidentes de trabalho analisam esse caso. Essa que não é a primeira vez que a gente vê episódios como esse acontecerem às vésperas do carnaval. A gente conversou com a auditora fiscal do Ministério do Trabalho, a Ana Luísa Ocartes, ela que disse que o MPT vem realizando ao longo dos últimos anos um trabalho de apuração das condições de trabalho nesse setor. A gente já vem fazendo esse trabalho, tanto, por exemplo, na cidade do samba, onde tem os galpões das escolas de samba. Se você for comparar como é lá hoje, como era no passado, já tem uma diferença muito grande, as condições de segurança lá já são muito melhores. A indústria de confecção também. Então, esse trabalho ele é feito sempre o ideal é fazer de forma profilática, para que não aconteça esse tipo de evento. E aí, para isso que é feita a análise. Essa auditora, a Ana Luísa Ocartes, disse ainda que esse incêndio em Ramos, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, vai ser usado como exemplo para a criação de novas regras de segurança no trabalho em todo o país nessa época do carnaval. Os especialistas também explicaram que há uma precarização de trabalho nessa época do ano, principalmente para as escolas de samba que têm menos poder aquisitivo. Em São Paulo e também em Salvador, o MPT já chegou a realizar diversas campanhas para alertar, inclusive, sobre essas condições de trabalho nessa época do ano, principalmente também, num outro alerta que é importante, feito sempre pelo MPT nessa época, de trabalho infantil. Então a gente segue apurando esse caso. O MP está investigando junto com o Ministério também do Trabalho por conta da situação em que esses trabalhadores estavam no momento em que esse incêndio aconteceu. Fábio. Obrigado, Fernanda. Bom trabalho para você por aí. 2h30.